Você sempre achou que investir fosse coisa para economista ou para quem tivesse muito tempo para acompanhar os investimentos. Porém, desafiou tudo e a todos e começou a investir. Talvez você até tenha feito boas escolhas e ganhe algum dinheiro. E fica sempre atento às novidades no mercado, procurando a próxima boa oportunidade, a fim de maximizar os setores da sua carteira. O grande problema é que as pessoas erram na hora de montar a carteira. Quando você não sabe montar a sua carteira de investimentos, o resultado é que você vai gastar tempo e energia correndo atrás das oportunidades do momento a cada instante. Do contrário, quem entende os princípios de uma carteira blindada consegue investir com mais segurança e rentabilidade. E o melhor, sem precisar ficar acompanhando o mercado. Com menos de 1 hora por mês, você consegue bater grande parte do mercado. Daí sobra tempo para o que realmente importa, para ganhar mais dinheiro, para ficar com a sua família, para viajar mais, ou seja lá o que você queira fazer. Meu nome é André Araújo, não é segredo para ninguém que eu sou engenheiro, trabalho em regime CLT inclusive, e portanto eu tenho muito pouco tempo assim como você. E depois que eu me formei, lá atrás, em 2013, eu trabalhava feito um corno, na verdade ainda trabalho. Daí que eu não tinha tempo para aprender sobre investimentos e muito menos para ficar acompanhando o mercado. E mesmo quando insisti no começo, era um excesso de informações confusas e por vezes até contraditórias. Nada simples e objetivo para alguém que, como eu, só queria fazer o meu dinheiro ganhado com o suor do meu trabalho render um pouco mais. Isso justamente para que eu pudesse ter mais escolhas e deixar de ser um eterno refém do meu trabalho. E como simplificar? Pensei como a maioria. Vou achar alguém para acompanhar e escolher os investimentos para mim. Daí eu simplesmente sigo a recomendação deles. Daí o que eu fiz? Comprei aquele relatório de casos de análise. A mais famosa aí, se você ver qualquer vídeo no YouTube, você vai saber qual é. Inclusive, talvez até esse meu vídeo aqui. Porém, como eu não sabia muito bem por que eu comprava, a variação dos preços me gerava ansiedade. Até porque os relatórios eram semanais e os preços variavam todo dia, toda hora, todo minuto. E antes disso, teve aquela luta com o home broker, né? Quem nunca teve medo do home broker? O medo de clicar errado e perder dinheiro paralisa, né? Já passei por isso também. Se você já teve medo do home broker, ó, já me conta aqui nos comentários. Daí, vencido o home broker, eu fiquei quase 1 ano naquela ansiedade, gastando uma energia enorme acompanhando os investimentos e com aquela sensação de quase não sair do lugar. E isso, inclusive, me fazia render menos do que eu podia no meu trabalho. Faltava foco e sobrava cansaço. Até que eu percebi que não dava para continuar daquela forma e eu precisava tomar uma decisão. Eu aprendi uma metodologia que me permitisse investir com qualidade, sem precisar ficar acompanhando os investimentos o tempo todo, ou continuaria refém dos analistas e escravo dos meus investimentos. E eu escolhi a primeira opção. Eu escolhi uma metodologia que me permitia 4 coisas. Primeiro, ter mais tempo para dedicar ao que realmente importa para mim. Segundo, ter mais segurança na medida que eu entendi o poder da diversificação e da carteira blindada. Terceiro, ter mais paz na medida que eu não preciso acompanhar o sobe e desce na bolsa, nem me abalar com alguma notícia do William Bonner no Jornal Nacional. Na verdade, eu já nem vejo TV já tem alguns anos. E 4, ter mais dinheiro, pois além de investir melhor e aumentar o meu patrimônio, eu pude focar no meu trabalho e ganhar mais dinheiro. E com esse dinheiro extra, eu pude aumentar os meus aportes e mês após mês fui crescendo o bolo do meu patrimônio. Quem me acompanha há mais tempo, principalmente no Instagram, lembra que em abril lá de 2020, no auge do coronavírus, com toda aquela incerteza, com pessoas sendo demitidas e etc., eu mudei de emprego para um que, além de me trazer uma qualidade de vida maior, porque eu estava mais perto da minha família, ainda representou um aumento considerável da minha renda. E muita gente acha que para investir precisa encontrar um melhor investimento, aquele que vai trazer uma super rentabilidade para sua carteira. E é verdade, no mundo real mesmo, que está longe de ser o mais importante. Afinal, do que adianta ter uma rentabilidade excepcional em cima de pouco dinheiro? Mesmo que você seja o fera neném, que você ganhar 20% ao ano, que é só o que o Warren Buffett ganhou ao longo da vida dele, ou seja, eu acho e só acho que nem eu nem você vamos conseguir essa rentabilidade, 20% de R$1.000 são R$200 por ano, que não muda a sua vida, principalmente no começo. O mais importante no começo é você conseguir poupar e investir de maneira constante e cada vez maior. E isso alinhado a uma carteira de investimentos equilibrada e segura. Porque quando você monta o que eu costumo chamar de carteira blindada, não importa o cenário, você estará sempre tranquilo e com seu dinheiro trabalhando para você. Porque eu te respondo aquela pergunta que aparece sempre: onde investir agora? Qual o melhor investimento? E aí não importa se temos inflação de 2 dígitos, impeachment, pandemia ou eleição. E na verdade você fica até antifrágil, como a figura mitológica da Hidra de Lerna, que era um monstro com corpo de dragão e 3 cabeças de serpente, que quando uma cabeça era cortada, 2 nasceu no lugar. Ou seja, no caos, quando a maioria está desesperada, você está tranquilo. Na verdade, você estará ainda melhor. Então como você faz? Você vai dividir seu dinheiro em 3 caixinhas. Primeira caixinha é da reserva de emergência. E onde colocar e como investir na reserva de emergência, eu deixei em outro vídeo que vou deixar aqui no card. Depois você vai montar sua caixinha dos sonhos de médio prazo. E o que seria esse médio prazo? Alguns exemplos seriam a troca de veículo, aquisição de um imóvel, casamento,
casamento, uma viagem, faculdade independente. São aqueles sonhos com prazos, da qual você vai separar um dinheiro para que estes sonhos se tornem realidade. E o prazo para a realização desses sonhos pode variar entre 1 e alguns anos. São projetos que não são de imediato e sim para o futuro. Como nós teremos uma data para a realização desse projeto, nós não podemos arriscar muito esse dinheiro. Portanto, é importante que ele fique na renda fixa. Porém, como não precisamos de tanta liquidez, afinal você só vai resgatar daqui a alguns anos o dinheiro, você pode abrir mão daquela liquidez diária que teria na reserva de emergência e topar investimentos com prazo certo para esse dinheiro voltar para sua carteira. Dessa forma, seu rendimento será um pouco maior. E a terceira caixinha é a caixinha da liberdade financeira, que é a caixinha destinada à multiplicação do seu capital. E os rendimentos do dinheiro acumulado aqui serão os responsáveis para manter a sua qualidade de vida no futuro. Ou seja, você vai acumular o dinheiro na sua caixinha da liberdade financeira e um dia essa caixinha será tão grande e que apenas o rendimento dela será capaz de pagar a manutenção do seu custo de vida. E como montar a carteira para a liberdade financeira? Em primeiro lugar, não existe uma única estratégia correta. O que existe são os princípios que vão te guiar para montar essa carteira. E o primeiro deles é entender o conceito de risco sistêmico, que é aquele que ameaça toda uma boa parte da sua carteira de uma vez. Se você tem 100% do seu dinheiro em um setor e algo acontece com esse setor, você seria bastante afetado. Se você tem 100% do seu dinheiro em ações brasileiras e algo acontece com a bolsa aqui, você será bastante afetado. Se você tem renda fixa, ações, fundos imobiliários, mas tudo no Brasil, e algo acontece com o Brasil, você será bastante afetado. E basta ver quem diversificou, mas fez isso na Venezuela e Argentina para você entender. Então, para entender como montar sua carteira, você precisa definir o percentual a ter em cada classe de ativo e em cada ativo, bem como quantas ações ter na carteira. Para isso, primeiro eu preciso definir 3 coisas. Primeiro, o percentual da minha carteira em renda fixa e em renda variável. Segundo, o percentual da minha carteira em cada classe de ativos, ou seja, qual percentual ter em ações, em fundos imobiliários, em estoques, em REITs, na renda fixa, em criptomoedas, enfim. Terceiro, o percentual da minha carteira em cada ativo, quantas ações, FIIs ou CDBs eu terei na minha carteira e quanto cada um irá representar em percentual. E veja só, se você tem 100% do seu patrimônio em renda variável e 100% em ações, digamos que com 5 empresas diferentes, digamos que você divida seu dinheiro igualmente entre elas, você teria 20% de todo o seu dinheiro em cada um desses ativos. Se algo acontece com uma dessas empresas, é perfeitamente normal que algo aconteça, você teria 20% de todo o seu dinheiro afetado. Você estaria confortável? Talvez você diga que não e resolva ter 10 ações na sua carteira, mas ainda tem 100% do seu patrimônio em ações. Portanto, cada ação representa 10% da sua carteira global. Se algo acontece com uma empresa agora, você teria 10% do seu patrimônio afetado. Você estaria mais ou menos confortável. Agora, se dessas 10, 3 empresas estivessem no mesmo setor e algo acontecesse com esse setor, já seriam 30% do seu dinheiro prejudicado. Você estaria mais ou menos confortável. Agora, se você tivesse 80% do seu dinheiro em renda fixa e 20% apenas em renda variável, sendo desses 20% em renda variável, metade em ações e metade em fundos imobiliários. Dessa forma, aquelas mesmas 10 ações representariam apenas 10% da sua carteira. E cada ação representaria 1% da sua carteira global. E se a mesma coisa acontece, você seria impactado em 1 ou 3% do seu patrimônio, respectivamente. E repita a pergunta, você estaria mais ou menos confortável agora? Um dos grandes erros dos investidores é considerar apenas quanto pode ganhar e não quanto pode perder. É muito bom ter muito dinheiro em um ativo qualquer quando ele está subindo. Você se sente o rei da bolsa e fica todo orgulhoso de si. Porém, a dor de quando esse ativo cai, sei lá, 50% é muito maior do que a alegria de vê-lo subir. Em outras palavras, toda vez que você não determina o percentual das classes de ativos e de cada ativo na sua carteira e não diversifica o suficiente para te deixar confortável, o seu patrimônio diminui e você estará em constante ansiedade. O que acontece com o jogador de futebol quando ele vai bater um pênalti ansioso? Ele mal consegue chegar na bola e bater de maneira decente, mesmo tendo treinado exaustivamente para isso. Quem nunca ficou ansioso antes de uma apresentação e quando chegou na hora simplesmente deu um branco e as palavras não saíram? Agora, o que você acha que acontece com o investidor ansioso? Os ansiosos tendem a comprar na alta, com medo de ficar de fora da festa e dos ganhos, e a vender na baixa, se preocupando com a possibilidade dos prejuízos se acumularem. Resultado, perda de tempo, energia e patrimônio. Ainda, essa pessoa não alcançará o verdadeiro objetivo dos investimentos, que no final das contas é de te trazer paz. A paz de saber que o dinheiro conquistado com o suor do seu rosto está seguro e trabalhando para você. Lembre-se, a diversificação diminui o risco e não o ganho. Na bolsa, seu primeiro dever como investidor é proteger o seu patrimônio, para só depois multiplicá-lo. Portanto, a primeira coisa que você vai fazer é definir qual percentual da sua carteira será destinado à renda variável. Será 10%, 15%, 20%, 50%? Essa resposta vai depender do seu conhecimento e da sua aversão a risco. E eu sugiro, principalmente para quem está começando, que comece com no máximo 10% da sua carteira em renda variável.
Comece devagar, comece aos poucos. Daí, na medida que for sentindo mais confortável, você pode aumentar para 15%, depois para 20%, até achar o equilíbrio ideal para você. É sempre bom lembrar que se você se expor demais ao risco e sofrer uma queda muito grande, e basta lembrar lá de março de 2020 para saber que essas quedas grandes de fato acontecem, você vai perceber que você tem que ganhar muito mais do que perdeu apenas para voltar para o estágio inicial. Afinal, basta você pensar em uma posição de R$1.000. Se você aplicou em ações R$1.000 e perdeu 50%, os seus agora R$500, para voltar para R$1.000, precisam crescer 100%. Não apenas aqueles 50% que caíram. Então, se você não tiver sua carteira blindada e bastante diversificada, fica difícil acumular patrimônio de verdade no longo prazo. A dica aqui para saber se você está muito exposto ou não é lembrar que você tem que ser sempre tentado a querer aumentar a sua exposição e não o contrário. É sempre melhor você estiver pensando quando o mercado estiver em alta, poxa, eu tenho um pouco, deveria ter mais, do que pensar quando o mercado estiver em queda, poxa, eu deveria ter colocado menos em renda variável. Então comece com pouco e naturalmente, com o tempo, você vai equilibrando a sua carteira. Definido o seu percentual em renda variável, você precisa definir qual percentual vai ser em ações, ou em fundos imobiliários, ou em criptomoedas. Será 100% em ações, 50% em ações, 50% em fundos imobiliários? De novo, vai depender da sua preferência por cada tipo de ativo. Vai começar agora, não tem nenhuma ideia? Comece com metade em ações, metade em FIIs e talvez um pouquinho de criptomoeda. E o mesmo vale para investimentos no exterior, seja em estoques, em REITs ou em criptomoedas mesmo. Quer ter dinheiro em Bitcoin, por exemplo? Defina o percentual dentro da renda variável para as criptomoedas e dentro desse valor o percentual para Bitcoins. E sempre tendo em mente aquela velha pergunta: se esse investimento for a zero e eu perder tudo nele, ainda ficarei bem, não mudarei a minha rotina? Ou será que eu estou muito exposto, a ponto de se eu perder esse valor investido, isso me afetaria bastante? Como sugestão, comece sempre com menos do que você acha que aguenta. Aos poucos, depois de testar na prática como funciona o mercado, e de testar na prática o seu conforto com aquela exposição, aí você pode aumentá-la aos poucos se for o caso. Então digamos que você definiu 20% em renda variável e 50% desses 20% em ações. Ou seja, você terá 10% do seu patrimônio global em ações. 50% de 20% você vai ter 10% em ações. Feito isso, quantas ações ter na carteira? Se você tiver 5 ações com pesos iguais, por exemplo, você teria 2% do seu patrimônio global em cada ação, que eu considero algo razoável. Se você tiver 10 ativos, o percentual será de 1% em cada, o que tá bom também. Agora, se decidisse ter 50% em renda variável e tudo em ações, essas mesmas 5 ações teriam um peso de 10% cada, o que na minha opinião já seria bastante. Com 10 ações cairia para 5% cada, e com 20 ações cairia para 2,5% cada, que seria um pouco mais conservador. Percebe que não tem uma regra que sirva para todo mundo? A regra, na verdade, é definir o percentual de cada classe de ativo e também dos ativos. Daí você vai aportando dinheiro aos poucos, de forma a manter esse percentual equilibrado. Vamos um passo a passo o que você deve fazer. Primeiro, definir o percentual em renda fixa e renda variável. Segundo, definir o percentual em cada classe de ativos. X% em ações, Y% em FIIs, Z% em criptomoedas, enfim. Lixe o percentual que deseja ter em todos eles. Agora, dentro de cada uma dessas classes, você define quantos e quais ativos terá. Por exemplo, dentro de ações, eu posso definir que eu quero ter 10 empresas. Itaú, VEG, Engie, enfim. Eu vou lá e defino o percentual em cada uma delas. Lembrando que eles podem ser iguais ou não. Nada impede eu ter definido 5% em Itaú e 2% em VEG, por exemplo. Daí agora, todo mês, você vai pegar o seu dinheiro novo do seu trabalho e vai investir em uma ou duas dessas empresas. Vai aos poucos equilibrando a sua carteira para tentar equilibrar com aqueles objetivos que você pré-definiu. Porque na prática, quando você começar, você vai perceber duas coisas. Primeiro, você vai querer investir em tudo de uma vez. E segundo, esses percentuais vão estar sempre diferentes daquilo que você definiu. É sempre assim, você estuda, avalia e decide, por exemplo, investir em 10 empresas diferentes. Na prática, você vai notar que de um mês para outro, algumas ações vão subir e outras vão cair. De forma que mesmo que eu tenha definido 10% para cada, na prática sempre terá uma com 12%, uma com 11%, uma com 7%, outra com 5% e assim vai. De forma que todo aporte novo é uma nova tentativa de equilibrar a sua carteira. Por isso que eu digo também que você não precisa de pressa para montar a sua carteira. A construção de uma carteira blindada é um processo que pode levar meses ou anos. Na verdade, você vai perceber que a sua carteira vai estar sempre em evolução, que ela nunca vai estar de fato pronta. Então atente aos princípios, comece devagar e monte a estratégia que fizer mais sentido para você. Assim você não precisa saber o que está acontecendo no mercado, na política. Você precisa apenas colocar o seu dinheiro todos os meses naqueles ativos que estão defasados em relação aos seus objetivos. E isso, além de fazer que você compre na baixa bons ativos, ainda te poupará uma enorme quantidade de tempo e energia que podem ser utilizados em coisas que fazem mais sentido para você, inclusive para trabalhar, ganhar mais dinheiro e aumentar os aportes.
Daí que uma vez por ano você reavalia se os seus ativos continuam bons, redefine talvez alguns percentuais que possam fazer mais sentido para o seu novo momento de vida e segue o jogo, sempre de maneira simples, inteligente e segura. Se eu conseguir fazer vocês terem um único pensamento, que investir como profissional é a mesma coisa que correr 100 metros rasos numa Olimpíada, eu ganhei. Que vocês não vão tentar coisas muito complicadas. E não é porque elas não dão certo. Tem gente que ganha muito dinheiro com forex, com day trade, com swing, com position, com opções, mas não é você. Ah, mas por que não sou eu? Porque eu sou inferior? Não, mas porque também não sou eu. Porque o nosso objetivo aqui é outro. Talvez seu objetivo seja ser médico, seja ser engenheiro, seja ser arquiteto, nutricionista, dentista, vendedor, ser influenciador ou simplesmente criar seus filhos, escrever um livro, ser professor, ser funcionário público. Os investimentos vão ocupar apenas uma pequena parcela da sua vida. O que você precisa é investir de maneira simples, inteligente e segura. Exatamente isso que eu te mostro aqui nesse canal. Ficar nessa busca sem fim pela oportunidade do momento drena a nossa energia e drena o nosso tempo. No final, mesmo que você acerte, não vai fazer uma grande diferença sim, a não ser que você assumisse um risco grande, investisse tudo no mesmo lugar e conseguisse acertar por algum motivo. Mas mesmo se fizer isso, é muito mais provável que você quebre do que você ganhe dinheiro de verdade. Eu percebi lá atrás que toda essa ansiedade com os investimentos afetava o meu trabalho e a verdade é que eu produzia menos. Produzindo menos, eu ganhava menos dinheiro e aportava menos e meu patrimônio crescia mais devagar. Daí quando eu virei a chave para focar no meu trabalho e investir em paralelo, quando percebi a importância da diversificação, da convexidade, o que enriquece de verdade o meu trabalho, eu comecei a trabalhar melhor, ser um profissional melhor, ganhar um salário cada vez maior, aportar cada vez mais e aumentar assim, mês após mês, o meu patrimônio. Se você entra devagar nos ativos, blinda sua carteira através da diversificação e possui ativos descorrelacionados e convexos, você não sofre nas quedas e acumula muito mais patrimônio com o tempo. E é exatamente isso que eu espero que você consiga fazer. Ser um investidor CIS e investir de maneira simples, inteligente e segura, para que você possa ter muito mais paz, tranquilidade e tempo para o que realmente importa. E também, claro, muito mais patrimônio no longo prazo. Faz sentido? Lembrando que caso você precise que eu pegue na sua mão e te ajude a montar a sua carteira, eu ofereço mentorias individuais, de maneira que nós possamos, em alguns encontros, olhar para os seus investimentos e montar a sua carteira blindada. Então, para a maioria das pessoas, o conselho seria parar de gastar um monte de horas buscando a ação perfeita, buscando o investimento ideal. Pode ser contra-intuitivo, mas quanto menos eu me preocupo com o mercado, mais dinheiro eu ganho. Você, portanto, não precisa de estratégias sofisticadas de investimento. Você precisa trabalhar, poupar e montar a sua carteira blindada. Seja em ações, fundos imobiliários, ETF ou mesmo na renda fixa, opte sempre por uma estratégia simples, inteligente e segura. Sua paz de espírito, sua saúde e seu bolso agradece. E não deixe de se inscrever aqui nesse canal, porque esse canal aqui é só para te ajudar. Só para realmente te ajudar a investir melhor e ter mais qualidade de vida. Para mais dicas sobre dinheiro, investimento e negócios, me segue lá também no Instagram, @eu.andrearaújo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.